A conversão do carcereiro de Filipos, uma luz na escuridão. Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Como se as circunstâncias estivessem contra você e não houvesse esperança. Imagine estar em uma cela escura, espancado, acorrentado injustamente e, mesmo assim, encontrar forças para louvar a Deus. Foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram na prisão de Filipos, e o que aconteceu depois mudou a vida de um homem para sempre. Nesta incrível história bíblica, veremos como um terremoto abalou não apenas as fundações de uma prisão, mas também o coração endurecido de um carcereiro romano. O que parecia ser um momento de desespero tornou-se uma das mais belas demonstrações do poder transformador de Deus. Fique até o final para entender como essa história pode impactar sua vida hoje. E antes de seguirmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos como este. Vamos juntos mergulhar nessa poderosa mensagem. Era uma noite escura e silenciosa em Filipos. O céu estrelado, imutável e indiferente às dores humanas, olhava de cima para baixo, enquanto, nas profundezas da prisão, o sofrimento de dois homens inocentes era um reflexo da crueldade do mundo. Paulo e Silas, servos fiéis de Deus, haviam sido injustamente presos, espancados e acorrentados por anunciarem com coragem e convicção a mensagem transformadora de Cristo. Eles haviam sido alvo da hostilidade de um sistema que não compreendia a verdade que carregavam, e suas costas estavam marcadas por feridas profundas, causadas pelas chicotadas que haviam recebido. Seus corpos estavam cansados e doloridos, e o frio penetrante das celas parecia ser apenas uma metáfora para o vazio e a amargura que o mundo muitas vezes nos oferece. Entretanto, mesmo diante de todo esse sofrimento físico, mental e emocional, Paulo e Silas não se entregaram ao desespero. Em vez de murmurar, se queixar ou ceder à tentação de se revoltar contra Deus, eles escolheram orar, e suas vozes, em meio à escuridão e ao silêncio da noite, se ergueram como um farol de luz e esperança. Eles louvaram a Deus, não porque estavam livres fisicamente, mas porque sabiam que a verdadeira liberdade está na presença do Senhor. Eles estavam cientes de que, apesar das dificuldades externas, seus corações estavam livres. Livres da condenação do pecado, livres para adorá-lo, livres na alma. E, assim, naquele ambiente de dor, seus cânticos de louvor tornaram-se uma oração constante e um testemunho vivo da fé inabalável que possuíam. Os outros prisioneiros, que estavam igualmente encarcerados, escutavam com admiração. Como podiam aqueles homens, que haviam sido brutalmente tratados e subjugados, louvar a Deus em meio a tanto sofrimento? Como poderiam cantar e exaltar o nome de Deus em uma situação tão desesperadora? Eles estavam experimentando um tipo de liberdade que não poderia ser tirado pelas correntes ou pela violência do Império Romano. A liberdade de espírito, a liberdade de viver em comunhão com Deus, era algo que não podia ser aprisionado. Seus corações estavam presos apenas ao amor de Cristo, e isso era suficiente para que regozijassem. Essa atitude de fé nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas. Não é a nossa situação financeira, emocional ou até mesmo física que define a nossa liberdade, mas sim a paz interior que vem de Deus. Quantas vezes nos encontramos presos por preocupações e dificuldades? Quantas vezes nossas vidas são impactadas por problemas aparentemente intransponíveis? E esquecemos que a verdadeira esperança e liberdade podem ser encontradas em Cristo, mesmo nas horas mais sombrias. De repente, sem aviso, a terra tremeu violentamente. As fundações da prisão se abalaram, e um tremor tão poderoso fez as portas se abrirem, as correntes se soltarem e as grades caírem. O que parecia ser apenas um fenômeno natural, um terremoto, foi na verdade uma manifestação do poder de Deus. Deus estava, naquele momento, intervindo, não apenas para libertar fisicamente os prisioneiros, mas para transformar as vidas de todos os que estavam ali. O carcereiro, um homem endurecido pela vida difícil que levava e pela responsabilidade de manter os prisioneiros sob estrita vigilância, acordou assustado, temendo o pior. Ao ver as portas abertas, seu coração se encheu de pavor. Ele sabia que perder prisioneiros significaria uma punição severa, provavelmente até a própria morte. Desesperado e consumido pelo medo, pusou sua espada e estava prestes a tirar a própria vida, sem saber o que fazer. Foi nesse momento que uma voz ecoou nas profundezas da prisão: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." Era Paulo,
que, mesmo tendo a oportunidade de fugir, permaneceu fiel ao propósito de Deus e ficou ao lado dos outros prisioneiros. Esse simples ato, aparentemente pequeno, teve um impacto imensurável sobre o carcereiro. Ele, que estava pronto para acabar com sua própria vida, agora era confrontado com algo que jamais esperava. Uma demonstração de compaixão, de integridade e de fidelidade que transcendeu todas as circunstâncias. A prisão, que deveria ser um lugar de terror e sofrimento, tornou-se um lugar de libertação espiritual. O carcereiro, perplexo, pegou uma tocha e correu até o local onde estavam Paulo e Silas. Quando ele os viu ali, ainda presos, ele se prostrou diante deles, tremendo, com o coração transbordando de uma mistura de medo, arrependimento e uma nova inquietação. O que devo fazer para ser salvo? Se essa história já está te impactando, aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixar seu comentário aqui embaixo. Agora, vamos continuar. O terremoto, que abalou a estrutura física da prisão, agora abalava a estrutura espiritual do carcereiro. Ele, que até então era um homem de disciplina implacável, agora estava quebrado e humildemente, reconhecendo sua necessidade de redenção. Ele havia experimentado em sua própria vida a dureza do Império Romano e o peso do sofrimento, mas agora se via diante de uma oportunidade única, a chance de encontrar uma verdadeira esperança, uma verdadeira salvação. A resposta de Paulo foi clara e transformadora. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa simples, mas poderosa declaração abriu as portas do céu para o carcereiro, que agora via uma nova realidade diante de si. Naquela mesma noite, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, onde lavou suas feridas e cuidou deles com um amor que antes não conhecia. Ele e toda a sua família ouviram pela primeira vez a mensagem do Evangelho, e a transformação foi imediata e profunda. Aquele homem, que antes era responsável por manter os prisioneiros acorrentados, agora estava prostrado diante da verdade libertadora de Cristo. A sua casa, que antes era marcada pela disciplina romana e pela dureza, foi invadida pela alegria da redenção e pela paz que só Cristo pode trazer. O carcereiro e toda a sua família foram batizados, selando sua nova vida em Cristo e sendo adotados como filhos do Deus Altíssimo. A noite escura e fria, marcada pelo sofrimento e pela dor, foi transformada em um momento de alegria, de liberdade e de salvação. Quantas vezes um ato de fé de uma pessoa pode impactar toda uma família? Quantas vezes a nossa própria fé pode ser a chave para a transformação de muitos ao nosso redor? Este evento histórico e profundamente espiritual nos ensina uma lição fundamental. Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos, desesperos em esperança. Muitas vezes, enfrentamos noites escuras em nossas vidas, momentos em que tudo parece perdido e as situações parecem intransponíveis. Podemos nos sentir presos, aprisionados pelas dificuldades, pelo medo, pela ansiedade, pelo pecado, mas devemos lembrar que Deus, em sua soberania, pode agir em um momento inesperado e trazer libertação. Paulo e Silas podiam ter visto sua prisão como o fim de sua missão, mas, em vez disso, enxergaram nela uma oportunidade para testemunhar do poder de Deus. O carcereiro, que antes era um opressor, se tornou um irmão na fé. Deus não só liberta fisicamente aqueles que estão atrás das grades, mas também quebra as algemas invisíveis que aprisionam o coração humano. A verdadeira liberdade, que transcende qualquer circunstância externa, só pode ser encontrada na presença de Cristo, e quando Ele entra em nossa vida, Ele nos liberta, cura e transforma de maneiras que não podemos nem imaginar. Quantas vezes nos sentimos aprisionados por situações impossíveis? Talvez não estejamos atrás de grades físicas, mas presos por nossas próprias limitações, pelo medo, pela dúvida, pelo pecado. O carcereiro de Filipos estava aprisionado a uma vida de brutalidade e conformidade com o Império Romano, sem conhecer uma esperança maior. Sua história nos ensina que a verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Cristo, que ilumina a nossa vida e nos dá a verdadeira paz e esperança. Assim como o carcereiro de Filipos encontrou a verdade e a libertação naquela noite inesquecível, também somos chamados a ouvir essa mesma voz que ecoa através dos séculos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Essa promessa não é apenas para um homem ou uma família, mas é para todos os que creem em qualquer lugar e em qualquer tempo. Que possamos, como Paulo e Silas,
confiar na soberania divina, louvar a Deus em todas as circunstâncias e lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Ele é o Deus dos impossíveis, o Deus que transforma o sofrimento em vitória, a escuridão em luz e a morte em vida. Quando tudo parecer perdido, e possamos lembrar que, com Deus, nada é impossível e a salvação está ao alcance de todos os que creem. Essa história nos mostra que Deus é especialista em transformar prisões em cenários de milagres, corações endurecidos em vidas restauradas. O carcereiro de Filipos pensava que aquela noite terminaria em tragédia, mas foi surpreendido pela graça e pelo amor de Deus. E assim como ele, todos nós somos chamados a confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor tem um propósito maior. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Comente aqui embaixo o que mais te impactou nessa história. E claro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!